Fala, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês irão aprender algumas características de duas variedades de porta-enxertos por meio das folhas. Vamos lá? Vamos trabalhar. Então, cultivadores, temos aqui duas folhas de duas variedades de porta-enxertos. Então, olha, que interessante. Tem algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. Então, eu estou mostrando essas duas variedades aqui porque, por hora, eu só tenho essas duas variedades cultivadas aqui na minha casa para fazer as minhas enxertias, como eu sempre tenho mostrado para vocês aqui. Então, primeiro, vamos dar uma analisada nessa folha aqui, olha. Olha aí. Ela tem aqui 3 lóbulos importantes. Deixa eu tirar a mão da frente que aí facilita para vocês verem. Então, tem esse lóbulo aqui no lado esquerdo, esse lóbulo aqui inferior e esse lóbulo aqui do lado direito. É uma folha um pouco arredondada aqui nas laterais, olha. É um pouco arredondada. O seio aqui, essa entrada aqui é chamada de seio peciolar. Por que peciolar? Porque essa hastezinha aqui da folha é chamada de pecíolo. Então, essa parte de cima aqui superior da folha é chamada de seio peciolar. Mas perceba que esse pecíolo aqui ele é um pouco avermelhado. Olha aí que interessante. Algumas características aqui dessa folha de porta-enxerto. Agora vamos dar uma analisada nas características dessa folha aqui. Olha como ela é bem bonita também, mas ela é um pouco semelhante com a folha anterior que eu mostrei para vocês. Olha aqui, olha, 3 lóbulos interessantes, ó. O lado esquerdo, lóbulo inferior, lóbulo do lado direito. Veja que ela também, ela é um pouco arredondada aqui nas partes laterais da folha, tá percebendo? Só que uma outra característica importante dessa folha, que também já não é igual à outra, ou seja, é diferente da outra, é aqui na parte do seio. Olha aí, o seio dessa daqui, seio peciolar dessa, já é mais fechado. Enquanto que a outra eu mostrei para vocês é um seio em formato de V, totalmente aberto. Essa daqui, o seio, ela já é diferente, olha aí. Mas aqui também na parte do pecíolo, ele também é um pouco avermelhado. Veja aí. Agora, uma outra característica que se assemelha das duas folhas. Deixa eu mostrar o fundo aqui bem de perto para vocês os detalhes. Tá vendo que essa daqui, olha, as nervuras da folha são claras. Essa daqui é um pouquinho levemente avermelhada, essa daqui. Mas as folhas de ambas atrás são totalmente lisas. Olha aí. Essa daqui, cultivadores, é porque eu tirei folhas menores. Mas essa daqui tinha cada folha gigante assim. Essa daqui a folha é um pouco menor aqui na minha casa. Por quê? Porque essa daqui por hora eu estou cultivando em vaso e essa daqui eu estou cultivando no solo. Logo logo eu pretendo passar esse porta-enxerto aqui para o solo também para ele desenvolver melhor. Mas viu aí algumas semelhanças e algumas características desses dois porta-enxertos? Bom, mas que variedades de porta-enxerto são esses aqui? Embora eles tenham algumas semelhanças, cultivadores, como por exemplo, olha, os lóbulos, 3 lóbulos aqui na parte inferior são um pouco arredondadas, mas você já percebe também que na parte superior aqui eles já têm algumas diferenças, como por exemplo, o seio peciolar desse daqui é fechado e o seio peciolar desse daqui é em formato de V, embora o pecíolo dos dois são avermelhados, como eu já mostrei para vocês. A folha já está começando aqui tá quente à tarde, então por isso a folha já está, essa daqui eu tirei primeiro, por isso a folha já está começando a ficar molenga, mas vai atingir o nosso objetivo aqui. Porém, cultivadores, aqui são folhas de 2 porta-enxertos. Esse daqui é o 766. Vou aproximar bem aqui para vocês dar uma analisada nas características direitinho da folha, para vocês não confundirem essa folha aqui do 766 com de outro porta-enxerto, embora eles se assemelhem um pouco, certo, cultivadores? Essa daqui é do porta-enxerto 766, IAC também, Instituto Agronômico de Campinas. E essa folha aqui é do cavalo 313, também do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Olha aí. Duas variedades de porta-enxertos diferentes, mas que todas duas vai muito bem aqui na Bahia. Eles vão muito bem aqui, cultivadores, pelo simples fato de serem porta-enxertos resistentes. E tanto o 313 quanto o 766, eles gostam de solo argiloso e arenoso. E aqui, especialmente aqui na minha casa, aqui o solo é arenoso, um arenoso branco, tem
tem arenoso rosa, tem arenoso amarelo, aqui o solo é arenoso. Então esses dois porta-enxertos, eles vão muito bem, se desenvolvem muito bem, e são essas duas variedades aqui que eu tenho o hábito de usar para fazer enxertias, para fazer alguns testes, alguns experimentos aqui na minha casa. Mas aqui são algumas dicas importantes, mostrando para vocês aqui algumas semelhanças e algumas diferenças desses dois porta-enxertos, duas variedades diferentes, porém da mesma família, IAC. Então, dicas importantes aí, eu tenho certeza que agora, por você perceber aí a diferença, colocando um do lado do outro da folha, você percebe que há evidências de que são realmente diferentes. E de fato são, né? Tanto que um é 766, o outro é o 313. Mas quando a gente tem um apenas, assim, desse jeito aqui, para você identificar demora um pouquinho mais. Mas quando você consegue comparar um do lado do outro, você percebe um pouco de semelhanças e também percebe algumas diferenças entre os porta-enxertos. Bom, questão de beleza, o 766 é muito mais bonito do que o 313. Olha aí. Esse daqui é a folha mais bonitinha, mais redondinha, mais formadinha, mais durinha também, e é muito show de bola esse porta-enxerto aqui. Mas em questão de resistência, ambos vai muito bem aqui na Bahia, em Dias Dávila, na cidade que eu moro. E conta aí se você consegue também identificar alguns porta-enxertos aí e qual dos porta-enxertos que você usa na sua casa aí que vai muito bem na sua área. Tá certo, cultivadores? Deixei algumas dicas muito importantes aqui para vocês de como identificar variedades de porta-enxerto por meio das folhas. Assim como acontece com os porta-enxertos, cultivadores, as variedades de uva também, elas são identificadas por meio das folhas, porque é aqui onde nós encontramos a identidade das videiras. Então, não diferente das videiras, os porta-enxertos também são identificados dessa forma aqui, por meio das folhas. Então, cultivadores, dicas muito importantes aí para vocês também identificar por meio dessas dicas que eu deixei aqui, quais variedades de porta-enxerto que você tem, ou se talvez você tenha um porta-enxerto aí achando que é de uma videira, talvez esse porta-enxerto, talvez esse daqui também, mas aí acabou sendo enganado. Então, se você tiver aí porta-enxertos, talvez aí pensando que é de uma videira, por quê? Porque talvez ele também dá cachos. Ambos os porta-enxertos, eles também dão cachos de uva. O cacho ele desenvolve, abre a florada, como eu já mencionei para vocês de outras vezes, porém não vinga. Eles abortam e, portanto, secam e continuam o ciclo novamente depois que você faz a poda. Então, se você tem porta-enxertos, identificou que é um porta-enxerto, o que você precisa fazer? Consiga variedades de videiras já produtivas, especialmente de videiras saudáveis, e chegue nesse porta-enxerto que você tem em casa, faça algumas enxertias e torça que dê tudo certo, mas capriche nas enxertias. Fica essas dicas para vocês aí, com certeza são dicas muito boas que vai te ajudar também a você aprender um pouquinho aqui algumas características e diferenças desses porta-enxertos por meio das folhas. Deixa seu comentário aí se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a identificar também porta-enxertos e também diga quais variedades de porta-enxerto que você tem aí na casa de vocês. Muito obrigado por você que se inscreveu no canal. Vou ficando por aqui mais uma vez. Um abraço a todos e até uma próxima dica de cultivando variedades.